Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deixa eu gravar mais um pão diário. Eu sei que pode parecer meio escuro, que na verdade eu estou aqui na casa dos irmãos, aqui na cidade de Lauro Miller, aqui na casa do meu amigo Nado, da dupla Paulinho e Nado. Gente muito abençoada, gente muito querida na presença do Senhor. Então eu quero gravar com vocês um texto rapidinho acerca da palavra de Deus, só um pensamento. 1 Coríntios capítulo de número 12, versículo de número 31. 1 Coríntios capítulo de número 12, você sabe que é o capítulo da diversidade e da unidade. Então é possível ser diverso, é possível ser diferente e mesmo assim sermos únicos. A nossa diversidade não vem para nos dividir, mas vem para nos unir. Então você vai encontrar aqui diversidade de dons, regidos pelo mesmo Espírito, diversidades de funcionalidades, regidos pelo mesmo Espírito. Quando o apóstolo Paulo faz aqui também, aquilo que eu chamo de anatomia espiritual, falando do corpo de Cristo. E por fim, então, você vai encontrar os dons que podemos chamar de dons ministeriais, outros chamamos de dons operacionais, que são os dons de Deus. E ele conclui falando o seguinte, olha o que ele conclui. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Procurai. Não há problema nenhum nisso. Buscai, procurai. Ok? E agora eu vos mostrarei o caminho que ainda é mais excelente. Melhor do que o dom. Mais excelente do que o dom. Está acima do dom. Que caminho é esse? O caminho do amor. Porque sem o amor não faz sentido os dons. Sem o amor não há compreensão dessa diversidade, biodiversidade, dessa multiformidade. É o amor que faz nos entender uns aos outros, apesar de nossas diferenças, ok? Aí ele fala, 1 Coríntios capítulo 13, que a gente não vai discorrer acerca do amor, e ele termina no verso 13 dizendo assim, agora permanecem esses três, a fé, a esperança e o amor. Um está em sintonia com o outro, ok? A fé nos leva a esperar, ponto. Só que se a gente esperar sem amor, a gente se torna o quê? Um obstinado, a gente se torna um louco, a gente quer presente sem presença, a gente quer promessa sem presença, ofende, machuca, e não é esse o objetivo. Então a fé me leva a esperar, mas esperar em amor. Porém ele termina dizendo que desses três, o maior é o amor. E alguém diz assim, o amor é maior do que tudo, o amor é maior do que todas as virtudes. Não, existe uma virtude que é maior do que o amor. Mas a Bíblia não diz que o amor é maior que a fé. O amor é maior do que a esperança. Você não pode esperar e você não espera quem você não ama. Você espera anelantemente, ardentemente, porque você ama. E o amor te faz esperar por um alguém quando você o deseja, quando você o ama, quando você o considera, quando você o respeita. O amor é maior do que a fé. Ok? Pelo mesmo motivo. O que te leva à fé, o que te leva a crer é justamente o amor. É por isso que João escreve o seu evangelho para que nós creiamos, escreve as suas epístolas para que nós o amamos, escreve o Apocalipse para que nós o esperamos. Você não pode esperar quem você não ama e você não pode amar em quem você não crê. Então uma coisa está associada à outra. Então o amor é maior que a esperança e o amor é maior que a fé. Mas o amor não é maior do que a obediência. Então, o maior e a melhor virtude que um crente pode ter, sem dúvida, é a obediência. O abecedário que inicia com ABCD. O abecedário cristão, as primeiras palavras são obedecer. Nós temos uma grande dificuldade em obedecer. Mas como, irmão? Pensei que o amor fosse maior. Não, você só ama alguém porque você obedece o mandamento. Se você não obedecer, você não ama. Porque amar não é fácil. Se amar fosse fácil, não tinha tanta gente amando mal e tanta gente sendo mal amada. Não se ama porque é fácil, se ama porque é preciso. Não se ama por aquilo que a pessoa é, se ama por aquilo que você é. Se você amar a pessoa por aquilo que ela é, você não a ama, você está apaixonado apenas. Se você amar a pessoa por aquilo que você a é, isso é pretensiosidade. Então você não ama por aquilo que ela é, você ama por aquilo que você é. Você não ama por aquilo que a pessoa faz, você ama por aquilo que você é. E aquilo que você é leva a entender aquilo que a pessoa faz e leva a compreender e aceitar aquilo que a pessoa é, sem ter uma aceitação cega.
ok? Agora, tudo isso é movido por um espírito de obediência. Se você não obedecer a Deus e os seus mandamentos, resumem-se, o resumo da lei é amar a Deus, é amar o próximo. Os gregos chamavam o outro de outro, Jesus chamou de próximo. Jesus não disse que o que não é eu é outro. Jesus disse que o que não é eu é o próximo. Então, se é o próximo, está adiante. Agora, tudo isso só será possível mediante a obediência. Eu amo não porque é fácil, eu amo porque é preciso. E o que me convence que é preciso amar chama-se obediência. Então eu te chamo nessa hora, neste momento, deixa aqui meu vídeo, termina minha fala, te convidando à obediência. Esse é o sentimento mais difícil, é uma das virtudes mais difíceis de serem encontradas. Nós temos muitas invirtudes, ok? Que são consequências da falta dessa virtude, que é a obediência, ok? A obediência me faz amar, porque amar é um mandamento, e o que me leva a cumprir o mandamento é a obediência. E a obediência me faz crer, porque crer também é um mandamento, e o que me faz entender o que é mandamento, e mandamentos foram feitos para serem cumpridas, ordens e leis foram feitas para serem cumpridas, e isso só é inteligível quando eu parto desse princípio, quando eu parto dessa ordenança chamado obediência. Você sabe, eu termino dizendo-lhes o que disse Samuel: obedecer a Deus é até melhor do que sacrificar. Então, muitas vezes, por falta de obediência, eu vou para o sacrifício. Às vezes, por falta de obediência, o amor esfria-se. Às vezes, por falta de obediência, a fé desvanece. Às vezes, por falta de obediência, os fortes se enfraquecem. Os esperançosos desesperançam-se. E tudo isso por falta de obediência. Ok? Tudo que você ordena a alguém, esse alguém só cumprirá se ele tiver um espírito de obediência. Então, que Deus nos ajude, em Cristo Jesus, a contemplarmos essas virtudes nos grandes homens de Deus, que tiveram êxitos por serem obedientes. Você vai ver gente talentosa que se quebra na vida porque não consegue obedecer. Você vai ver gente, irmão, que ama, ok? Gente que ama, desama, gente que crê, gente que descrê, gente que prega, gente que desprega, canta, desencanta, mas tudo isso é por causa da falta de obediência, ok? Então eu creio que esse é um dos espíritos, esse é um dos sentimentos, essa é uma das atitudes que devem mais ser cultivadas, a obediência. Obedecer a Deus é sempre o melhor, ainda que não pareça, ainda que não demonstre a princípio, ainda que não traga resultados de imediato. Obedecer a Deus sempre é o melhor, tá bom? Se você obedecê-lo, você vai amá-lo. Se você obedecê-lo, você vai crê-lo. Se você obedecê-lo, você vai honrá-lo, confiá-lo, divulgá-lo, apregoá-lo, anunciá-lo. Você precisa obedecê-lo. Então que Deus nos dê graça, que Deus nos dê virtude para que nós obedeçamos a Deus. É mais fácil você criar um pregador do que você criar um obediente. E é melhor você lidar com um obediente do que você lidar com um pregador. É mais fácil você criar um cantor, porque cantar se ensina e cantar se aprende. Agora obedecer se cultiva. Obedecer não é fácil. Obedecer é uma atitude, é uma prática. Obediência é uma prática a ser cultivada. Quando você cultiva a obediência, você consegue obedecer voluntariamente. Caso contrário, as ações são involuntárias. Então, obediência, meu irmão. Deus nos chama para tal. Obediência. Observação dos seus mandamentos. Obediência. Eu preciso obedecer. Obedecer o pai, obedecer a mãe, obedecer o meu líder, obedecer o meu pastor. E às vezes até mesmo obedecer quem está abaixo de mim, quando consegue, por intermédio daquele que está acima de mim, o próprio Deus, dar conselhos segundo a sua palavra. Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus. A obediência te levará à oração. A obediência te levará à prática do amor. A obediência te levará à benignidade, à benevolidade, à mansidão, à paz, à longanimidade. Os frutos do Espírito serão consequências da obediência. Então, obedeça de uma maneira irrestrita. Obedeça tudo e todos, desde que esses todos e desde que esse tudo não desobedeça aquele a quem mais você convém obedecer. Como disse João, lá no livro de Atos dos Apóstolos, se não me falha a memória, 5,19 ou 4,19, mais vale obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então não está dizendo que não vale obedecer aos homens, mas vale prioritariamente obedecer a Deus. Então obedeçamos aos homens a todo custo, ao menos que obedecer aos homens
seja sinônimo de desobedecer a Deus. Aí desobedecemos aos homens e obedeçamos a Deus. Mas até que os homens não desobedeçam a Deus, obedeçamos aos homens, ok? Porque só assim obedeceremos também a Deus. Essa é a palavra de Romanos 13, ok? É o equilíbrio entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Romanos 13 é entender que eu devo subjugar-me a toda autoridade, entendendo que essa foi constituída por intermédio, para proveito e direcionada pelo próprio Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Às vezes alguém não entende, eu termino minha fala aqui, Gênesis capítulo de número 1, às vezes alguém pensa que Deus criou o sol para iluminar a terra. Deus não criou o sol para iluminar a terra. Sabiam disso? Deus não criou o sol para iluminar a terra. Deus criou o sol para quê? Para governar. Deus criou o sol só no quarto dia. A luz foi a primeira das criações de Deus. Então por que é que Deus criou o sol? Deus criou o sol, meu irmão, para que haja governo. Seu reino não é anarquia. Deus não faz nada desgovernadamente. Então, prioritariamente, Deus criou o sol. Isto é, obediência, para que haja governo, para que haja ordem. Se você ler a Bíblia Sagrada, você encontrará mais de 40 capítulos entre o livro de Êxodo e o livro de Números, isso é, entre a preparação e a saída do povo de Israel. E sabe o que Deus estava fazendo ali? Organizando o povo. Sabe o que Deus estava fazendo ali? Orientando o povo, dando estatutos e mandamentos para que fossem observados, guardados, a fim de que fossem obedecidos. Se eles obedecessem, a trajetória seria mais curta, sofrimento seria menor e não haveria morte no deserto. O que matou no deserto foi a desobediência, não foi a falta de pão, não foi a falta de água e nem os países que se opuseram, mas foi a desobediência. Então, irmão, não morra cedo. Então, irmão, não perca seu ministério, não perca sua família, não perca sua vida e, acima de tudo, não perca o céu. Obedeça. Tenhamos prazer na observação. Tenhamos prazer na obediência. Deus nos chama para obedecer. Obedecer a Deus é sempre o melhor. Essa é a nossa palavra nesse dia de hoje. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.